Olá, falamos no último vídeo sobre o direito na Alta Idade Média. Agora, daremos continuação ao direito medieval na Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média é um período já caracterizado por uma maior centralização do poder político, e isso vai se dar especialmente em razão da decadência do feudalismo. Com a queda do sistema feudal, que vai ser originado por diversas razões, e uma delas será a peste negra, as cidades voltam a se constituir, porque, como os feudos estão vivenciando um momento de crise, há medo da peste dentro dos feudos, e fora dos feudos nós já temos burgos, nós já temos atividades que podem se desenvolver de maneira mais segura, fora das muralhas. Com isso, nós teremos um êxodo dos feudos para as cidades, que voltam, então, a ser centros econômicos e sociais importantes. Com a reurbanização, também ficará mais fácil acontecer o próprio renascimento cultural, ou seja, aquele processo de valorização das artes, valorização das ciências, divulgação do conhecimento científico, ocorre antes mesmo da Idade Moderna. Nós vamos perceber que há já um incentivo a esse movimento na Baixa Idade Média, principalmente financiado pela burguesia nascente, mas também terão alguns marchands, algumas autoridades locais que serão de extrema importância para o desenvolvimento dessas atividades culturais. Com isso, nós vamos perceber um deslocamento do centro político, do feudo para a cidade, destacando agora a figura das autoridades municipais, o que vai ser melhor para o exercício do poder real do que o próprio exercício dos senhores feudais. Ou seja, incomoda menos, num primeiro momento, as autoridades municipais do que o poder que era exercido pelos senhores feudais. Então, dessa forma, o rei também ganha importância, até porque ele vai, muitas vezes, apoiar essas autoridades municipais e nós teremos aí uma preparação para a própria formação do Estado Nacional na Idade Moderna. Com tudo isso, nós também veremos um fortalecimento do direito. Primeiro, porque é necessário que o direito se altere, se transforme. Não há mais possibilidade do direito se manter com toda aquela rigidez do sistema feudal que impedia a circulação de riquezas. Então, nós precisamos de um direito, nesse momento, que seja mais ágil, que dê possibilidade do desenvolvimento mais complexo da economia. Por isso, uma revitalização do direito será muito importante. O direito volta a ser, inclusive, estudado na Baixa Idade Média, ou seja, nós veremos o renascimento da ciência jurídica. Enquanto na Alta Idade Média a ciência do direito ficou quase que totalmente restrita a mosteiros, a locais liderados pela igreja, na Baixa Idade Média nós teremos centros laicos de estudo do direito. Então agora vamos analisar o direito propriamente. Como ele fica na Baixa Idade Média? Um dos marcos mais importantes da transformação do direito na Baixa Idade Média será a redescoberta do Corpus Juris Civilis. Eu lembro a vocês que o Corpus Juris Civilis foi aquela compilação elaborada a mando de Justiniano no século VI e que reuniu leges, constituições imperiais, e iura. Foi uma compilação bastante ampla do direito romano, mas ela foi feita quando já não havia mais Império Romano do Ocidente, havia apenas o Império Bizantino. Então, Justiniano, imperador do Império Oriental, manda fazer essa compilação. Por essa razão,
nós quase não teremos a aplicação do corpus juris civilis durante a Alta Idade Média ao Ocidente. Então, como o Ocidente havia sido tomado pelos bárbaros, praticamente o corpus não teve vigência naquela parte. E vai ser, então, por volta do ano 1100, que o corpus juris civilis é redescoberto e estudado nas universidades. Por que essa redescoberta nesse momento? Porque tanto a burguesia quanto o rei almejam uma transformação do direito, almejam o sepultamento do direito feudal, das restrições feudais e mesmo das intervenções da igreja nos assuntos jurídicos. E com isso eles buscam um outro ordenamento, um ordenamento que possa ser mais racional, um ordenamento que responda às necessidades comerciais da época. E o corpus juris civilis é um excelente instrumento de racionalização desse direito. Por isso, ele passa a ser resgatado pela ciência jurídica, o que, em pouco tempo, vai fazer com que também ele seja aplicado na prática judiciária. Com isso, nós veremos na Baixa Idade Média o início da formação do ius comune, ou seja, de um direito comum, de uma base comum que possa servir para a formação de todos os direitos nacionais. E isso vai se dar principalmente pela utilização do corpus juris civilis, que agora tem esse cunho técnico necessário, e também pela utilização do próprio direito canônico, que já era um direito técnico, que já era um direito erudito e aplicado a todos os reinos. Então, vai ser a influência desses dois direitos, romano, do corpus juris civilis, e o direito canônico, que vão dar origem ao ius comune, a essa base comum para a formação do direito ocidental. Dentro da ideia de direito romano, nós temos agora que comparar o direito romano da Alta Idade Média e o direito da Baixa Idade Média. Porque na Alta Idade Média nós vimos que também havia um direito romano, mas um direito romano chamado vulgar. Esse direito romano medieval, do início da Idade Média, é um direito romano muito menos técnico do que o direito vivenciado na civilização romana, pela civilização romana. É um direito pautado muitas vezes em tradições orais ou em compilações efetuadas pelos bárbaros, o que também retira essa tecnicidade, a complexidade do próprio direito romano. A ciência jurídica praticamente entra num período de estagnação. Então, com isso, nós teremos um direito romano simplificado na Alta Idade Média, um direito romano menos técnico. Já o direito romano da Baixa Idade Média é o direito do corpus juris civilis, e exatamente por isso ele é um direito técnico, ele é um direito que consegue responder à complexidade necessária para uma transformação da estrutura política, da estrutura econômica, mas também é um direito que responde muito bem aos anseios de renascimento cultural, porque ele traz essa erudição. E exatamente esse direito do corpus juris civilis dará origem às universidades. A formação das universidades se dão em torno do estudo do corpus juris civilis, e isso vai acontecer na Itália, por volta aí do ano 1100, um pouquinho antes, na cidade de Bolonha, quando nós temos a formação, a fundação da Faculdade de Direito de Bolonha. Essa Faculdade de Direito de Bolonha entende o corpus juris civilis como um documento perfeito. Na verdade, eles estudaram o corpus como os teólogos estudavam a Bíblia. Então, davam a ele uma autoridade absoluta, uma autoridade universal. E, com isso, eles veem a necessidade de explicitar o sentido do próprio corpus. Porque, já que ele é perfeito, não é necessário que nenhuma outra fonte seja utilizada, mas que ela seja aclarada. Para isso, então, eles vão
fazer glosas ao texto, ou seja, eles vão tentar designar o sentido das palavras naqueles textos específicos. Por isso, o movimento iniciado em Bolonha vai se propagar na Europa, dando origem a outras universidades, a outros centros de estudo do direito. E esses centros de estudo vão seguir o mesmo método de Bolonha, que ficará conhecido, então, como Escola dos Glosadores. Dos glosadores porque faziam glosas, porque faziam esses pequenos comentários, inicialmente eram comentários curtos, feitos à margem do texto ou entre as linhas do Corpus Juris Civilis, mas depois esses textos foram ficando maiores e, através do uso da lógica formal, eles vão tentar demonstrar essa perfeição do texto. Um dos objetivos, inclusive, das glosas, do uso da lógica formal, é evitar possíveis contradições. Como o texto do corpus é muito longo, havia, sim, algumas contradições entre suas várias partes. E os glosadores vão tentar solucionar essas contradições. Na verdade, para eles, não havia contradições. Então, como o corpus era perfeito, eles estariam apenas demonstrando que essa perfeição se fazia, inclusive, na sua literalidade, e que não havia como ter antinomias no corpus. Por isso, eles vão se utilizar do método da distinctio, ou seja, da distinção dos sentidos das palavras. A distinctio é apenas essa prática de semanticamente distinguir o uso da palavra em cada um dos locais, evitando assim as antinomias. A obra mais famosa dos glosadores vai ser desenvolvida por Acúrcio, que vai escrever uma obra bastante longa, principalmente aí porque ele teve a oportunidade de reunir glosas efetuadas por doutrinadores anteriores, e vai lançar a sua Magna Glosa. A escola dos glosadores vai desenvolver, principalmente no século XII, a alcançar o seu auge no século XIII. Já no século XIV, surge um outro movimento também na Itália, a escola dos comentadores ou pós-glosadores. Essa escola tem um cunho menos acadêmico, ela é mais pragmática, e exatamente por isso ela não estuda apenas a literalidade do corpus, ela pretende aplicar o corpus à realidade vivida na época e solucionar os problemas práticos. Com isso, eles vão analisar o corpus como um todo sistemático e tentar aclarar o sentido do corpus para a solução dos casos práticos. Por isso, eles vão tentar extrair princípios gerais que possam ser aplicados a diversas situações. É interessante porque eles sofrem também uma influência muito grande da escolástica, que nesse momento também tem força nas universidades. Então, a segunda escolástica, vivenciada nessa época, principalmente aí na Universidade de Salamanca, vai permitir que os comentadores inaugurem também um método de exposição não apenas preso à semântica, mas um método que contrapõe argumentos, um método dialético típico da escolástica, em que se faz a análise do texto frente ao caso concreto e depois se conclui por uma síntese. Esse método de exposição também vai integrar outras fontes de direito, principalmente aí as fontes locais, as fontes regionais, aquelas fontes que o povo muitas vezes conhecia e que eram mais frequentemente aplicados até então. Exatamente por isso, o corpus acaba ganhando esse sentido mais prático, porque ele também tem, de uma certa forma, uma atualização pela própria integração do ius próprio, desses costumes regionais. A
esse método de comentário mais longo, utilizando glosas, costumes regionais, o ius proprium, e a partir também dessa dialética, vai ser conhecido como mos italicus iuris docendi, ou seja, método italiano de ensino do direito. Esse método italiano, que vai realmente se originar na escola de Bolonha, vai também se propagar na Europa, inclusive em Coimbra, ele vai ter uma excelente aceitação. E por muito tempo, a Faculdade de Direito de Coimbra será um centro de comentadores. A obra mais importante dos comentadores foram os comentários efetuados por Bartolo de Saxoferrato, que serviu também de base para a aplicação do direito português por muito tempo, como fonte subsidiária. O direito canônico, na Baixa Idade Média, também tem uma transformação interessante. Não tanto de conteúdo, mas muito mais quanto à forma. Na Alta Idade Média, nós vimos que o direito canônico era formado por várias fontes esparsas, que se originaram da preocupação com os negócios eclesiásticos, mas que aos poucos também foram se ocupando de assuntos laicos. Na Baixa Idade Média, haverá uma necessidade de se sistematizar esse direito canônico, já que ele era a única fonte técnica, erudita, escrita da Alta Idade Média. Seria interessante que houvesse também uma compilação que reunisse todas as diversas fontes. E é isso que vai ser feito no século XII, em Bolonha, pelo monge Graciano, que, influenciado pela escola dos glosadores, vai reunir normas bíblicas, decretais e cânones no chamado Decretum Graciani. Na verdade, o nome era Concordia Discordantium Canonum, mas vai ficar conhecido como o Decreto de Graciano. O decreto previa, inclusive, a aplicação do Corpus Juris Civilis como fonte subsidiária, reconhecendo que, por ele ter sido elaborado a mando de um imperador cristão, ele também servia de fonte canônica. É interessante que o trabalho de Graciano não só foi um trabalho legislativo de sistematização de todas essas fontes, mas também foi um trabalho doutrinário, porque ele comenta as compilações, explicando de onde vieram as fontes e como elas devem ser aplicadas aos casos concretos. Então, ele vai fazer, muitas vezes, uma exposição pragmática, uma exposição a partir de casos concretos, e vai se utilizar do mesmo método que, à época, era aplicado na Universidade de Bolonha, a Distinctio, ou seja, o método dos glosadores. Essa vai ser a mais ampla compilação efetuada dentro do direito canônico até então. Um pouco depois, em 1230, a mando do Papa Gregório IX, o seu capelão, Ramon Penhaforte, vai ser incumbido de fazer a compilação, principalmente das decretais que foram outorgadas posteriormente ao Decretum Graciani. Então, aquelas fontes que vieram depois do decreto serão, por Penhaforte, reunidos no Liber Decretalium Extra Decreta Vacantium. Esse Liber Extra é um livro que complementa o Decretum Graciani, na medida em que reúne as fontes posteriores em 5 livros. Um primeiro livro falando do juiz, ou seja, da organização das cortes, Iudex. O segundo livro falando do processo, Judicium. E um terceiro livro sobre cleros, com os direitos e privilégios do clero. Um quarto livro sobre o casamento, Connubium, e aí ele vai conter todo o direito de família e uma parte do direito das pessoas. E um quinto livro, Crimen, que vai falar sobre o crime, o direito penal e o processo penal. É interessante, então, perceber como que nessa época, no século XIII, nós já temos
o direito canônico avançando bem além dos assuntos eclesiásticos e se ocupando realmente de vários assuntos laicos que seriam interessantes para o povo em geral e mesmo para os reinos. Nos anos seguintes, outras decretais foram promulgadas e, com isso, nós teremos também novas compilações, novas coletâneas. Em 1298, a mando do Papa Bonifácio VIII, teremos o Liber Sextus. É interessante porque aqui seria, então, mais um livro acrescentado ao Liber Extra, que tinha 5 livros, então agora o Liber Sextus. E as Constituições Clementine, que foram mandadas elaborar pelo Papa Clemente V, mas só foram promulgadas depois da sua morte, quando o Papa João XXII, em 1317, governava. Durante o final da Idade Média, muitos estudos de direito canônico serão feitos. E com isso também surge uma necessidade de reunir todas essas grandes coletâneas. E aí nós teremos, no século XV, a formação do Corpus Juris Canonici. Ou seja, por analogia aqui ao Corpus Juris Civilis, nós teremos a reunião do Decretum Graciani, do Liber Extra, do Liber Sextus, das Constituições Clementine e ainda de outras fontes. Todo esse corpo do direito canônico é que vai ser chamado de Corpus Juris Canonici. Em 1500 e pouco, ele ainda passa por uma revisão e é muito importante porque o Corpus Juris Canonici será vigente até o início do século XX, quando, então, será promulgado o primeiro Codex Canonici, o Código Canônico, que aí sim substitui o Corpus Juris Canonici. Além de direito romano, agora de um direito romano erudito, do Corpus Juris Civilis, e de direito canônico, nós temos também os direitos regionais. Esses direitos regionais vão ser originados da convivência entre aqueles variados costumes jurídicos. Se a gente pensar, durante o período da Alta Idade Média e mesmo no início da Baixa, nós tivemos a convivência de costumes romanos, costumes germânicos, costumes feudais. E é claro que, embora num primeiro momento nós tivéssemos uma separação nítida entre esses direitos, aos poucos essa divisão vai se tornando menos nítida. E aí nós teremos a fusão desses direitos. Mas fusão segundo as particularidades de cada localidade. Então, em cada feudo, muitas vezes, nós teremos a fusão desses direitos. E então, mesmo com a queda do feudalismo, essas pessoas que migram para as cidades, migram já com uma concepção de direito diferente, muitas vezes, da concepção de direito de pessoas que vêm de uma outra região. Então, nós teremos direitos regionais, vários direitos, normalmente consuetudinários, ao longo de toda a Europa. Em algumas regiões, o direito é um pouco mais centralizado, em outras, menos, mas, de toda forma, os costumes regionais vão prevalecer como o direito cotidiano, o direito que as pessoas conhecem. Até porque não é o direito estudado nas universidades, mas é o direito que o povo conhece. É o ius proprium, ou seja, é o direito próprio de cada região. Vai acontecer, inclusive, de alguns reinos terem dificuldade de se constituírem depois como estados nacionais, exatamente por essa diversidade de costumes. Por isso, alguns reis vão tentar reduzir a variedade desses costumes regionais a partir de algumas compilações ou tentativas até mesmo de redução a escrito desses costumes. Nós veremos também que
Com o renascimento das cidades, alguns direitos municipais também se tornam fortes, se tornam importantes em cada região. Uma outra característica dos direitos regionais, ou melhor, uma outra fonte dos direitos regionais, mas aqui especificamente na Península Ibérica, serão os forais. Então, dentre as várias fontes dos direitos regionais, normalmente nós temos fontes consuetudinárias, mas há algumas fontes escritas. E na Península Ibérica, exatamente porque já vivia um processo de centralização mais adiantado, nós teremos as cartas forais, que normalmente eram cartas enviadas pelo rei ou por uma autoridade local a determinadas regiões, reconhecendo que naquela região haveria direitos próprios, haveria uma organização política própria, que era reconhecida pela organização central. Então, apesar de nós termos forais com diferentes características, então com conteúdo bastante variado, em geral, os forais são cartas dirigidas a localidades para reconhecer autoridades locais, para reconhecer uma organização comunitária e também direitos e obrigações daquela comunidade. Até mesmo tributos foram estabelecidos pelos forais. É interessante perceber que, embora ele seja um instrumento local, ele é um instrumento que vem do rei, que vem de uma autoridade central. Então, ele também será um instrumento importante posteriormente para a própria consolidação desse poder real. Terminamos aqui, então, a segunda parte da Idade Média, do direito medieval. Até logo.